Antes de começar o vídeo, eu já peço que vocês deixem um like e se inscrevam caso não seja inscrito ainda. E se puder, deixe um comentário aqui que ajuda a aumentar o engajamento do vídeo. Continuando a história, o Liu Fan diz que vão ir atrás da organização daqueles caras. Então ele e a Sulin, que entrou no corpo daquela mulher lá, vão chegando perto de uma base. E um dos soldados diz que a Mei-1 finalmente voltou. E ele pergunta se ela pegou tudo o que precisava. E a Sulin, no corpo da Mei-1, diz que pegou tudo. E o cara pergunta qual é o próximo destino deles, e ela diz que vão voltar para a base deles, e o soldado pergunta quem é aquela pessoa encapuzada atrás dela, e ela diz para ele não ficar fazendo perguntas, e assim que o Liu Fan entra no helicóptero ele ganha um ponto de coragem, e então o helicóptero decola e vai voando pela floresta. Um tempo depois o piloto diz que eles estão chegando na cidade de Shilin, e ele diz que falta 10 minutos até o helicóptero pousar, e aquela cidade parece que está cheia de criaturas mortas. E logo na muralha da cidade tem uma criatura gigantesca, e parece que aquele bicho já foi de arrasta para cima, e o soldado no helicóptero diz que aquele grupo de pessoas lá embaixo, sem escrúpulos, eles realmente fazem tudo para poder sobreviver, e que eles ficam procurando recursos nos cadáveres das feras mortas, e o outro soldado no helicóptero diz que os ossos das feras também podem ser vendidos no mercado negro, e isso pode até dar algum dinheiro, e o outro fala que se ele tiver sorte de pegar um núcleo de uma besta, ficará rico imediatamente. Já o outro soldado dentro do helicóptero pergunta se eles não têm medo dos corpos dos bichos explodirem, e a Sulin no corpo da Mei-1 fica encarando o soldado, e o soldado diz que não tem ideia de como ganhar dinheiro, e diz que seguir a liderança das pessoas prósperas como a Mei-1 é o caminho certo a se seguir, e o Liu Fan pensa que é ao contrário da Pedra do Leão, que está se tornando cada vez mais próspera, depois que a energia espiritual é revivida, em vez disso, as cidades onde vivem os seres humanos sofrerão um enorme impacto, e o sistema dá mais um ponto de sabedoria e compaixão para ele, e o Liu Fan pensa que é quase um cenário apocalíptico. E então eles vão pousando em uma base, e a Sulin agradece a eles pelo trabalho duro, e ela já vai fatiando os caras. E então o Liu Fan vai se levantando, e ele vai caminhando para fora do helicóptero, e ele fica parado na frente da base dos caras, e diz que provavelmente esse grupo é bem forte, e a fadinha diz que esse é o acampamento base do inimigo e que não é nada demais. E ela diz que o Liu Fan pode acabar com essa base inteira no piscar de olhos. E o Liu Fan diz pra fadinha não ter pressa, que ele quer brincar um pouco com eles ainda. Então depois de um tempinho já anoitece, e lá dentro da base o Liu Fan já acabou com quase todo mundo. E ele vai pegando a roupa de uns caras e diz que é muito pequena aquela ali pra ele. E a fadinha diz pro Liu Fan que de acordo com a investigação dela, as pistas que eles precisam provavelmente estão escondidas ali. E então o Liu Fan percebe algo numa sala, e ele vai usando uma das habilidades dele, e ele pensa que eles não são os únicos a entrar ali sorrateiramente à noite, e a mulher vai escutando um barulho do lado de fora, e o Liu Fan vai abrindo a porta dizendo que ele vai entrar primeiro, e a mulher pensa que tem alguém se aproximando dela, e rapidamente ela já vai disparando vários tiros em direção à porta, e uma das balas acaba pegando no peito do Liu Fan, e a Sulin pergunta por que a mulher fez isso do nada, e o Liu Fan fala para ela não se preocupar que ele tá bem, e ele pensa que na verdade essas balas estão usando energia espiritual, e se pergunta que tipo de tecnologia negra é essa. E a mulher fica surpresa e pensa que a bomba espiritual nem penetrou a pele dele, e se pergunta se ele é um despertado. Nisso ela já vai dando várias rajadas na direção do Liu Fan, e ele nem faz questão de desviar, ele deixa todas as balas pegarem nele, mas então ele dá um piteleco no ar, e em um piscar de olhos ele destrói a arma da mulher. Nisso ele já vai segurando o braço da mulher, e ele fala pra mulher não forçar ele a agir, que ele não tá confiante assim no controle da força dele, e a mulher pensa se ele é um orc, porque os orcs nesse mundo são as pessoas que adquiriram a habilidade de se transformar nos animais, e ela pensa se o grupo de Qianshen inventou essa nova tecnologia de fusão com as bestas. Então ela diz pro Liu Fan se ele quiser acabar com ela para fazer isso logo, e o Liu Fan pergunta se ela não é do grupo de Qianshen-Ji, e se ela não for desse grupo, por que ela tá fazendo ali? E ela fala que não vai dizer que o grupo de Qianshen arrebentou ilegalmente o projeto de desenvolvimento da empresa dela, e que ela só tá ali para coletar evidências. E o Liu Fan fica em silêncio porque ela disse que não ia dizer e acabou falando tudo. Então o Liu Fan percebe algo escondido na roupa dela, e ele vai pegando aquele papelzinho ali, e a mulher foi pega de surpresa por essa. Então o Liu Fan percebe que aquilo ali é um mapa, e ele pensa que essa é a base dele, a Pedra do Leão, e que essas pessoas estão realmente atacando o território dele, e não demora muito para aquele lugar estar cercado de policiais para tentar capturar os intrusos, e eles vão escutando o pessoal falando pro Sr. Lu Ye que os líderes da sede estão ali, e o Liu Fan pensa que eles já chegaram tão cedo, e a Sulin já fica brava por ter escutado o nome do Lu Ye, e o pessoal vai conversando no corredor dizendo que esse é o sarcófago solicitado pela sede, e a mulher pergunta o que a pessoa tá fazendo e por que aquele caixão é tão misterioso, e que ela tem que ficar indo ali à noite para recolher os bens e utilizar a luz das velas.
E o cara fala que o que ela não sabe é que aquele sarcófago irá quebrar e rachar quando é exposto à luz forte, e ele já tá quase no seu limite. E esse cara de terno azul é o gerente da filial Xinlin, e ele é um despertado rank B, e essa mulher é a secretária do presidente da associação de classe S. Então o Liu Fan aparece e diz que eles esconderam o sarcófago ali, e a Sulin pergunta o que eles estão fazendo, se eles estão movendo o sarcófago, e o Liu Fan diz pra ela não se preocupar, que eles vão dar uma olhada naquela situação. E o cara diz que se não houver problema, ele vai pedir pra alguém levar o sarcófago pra fora. E a mulher diz que é melhor não, que é pra deixar o resto com ela. E ela vai chamando uma pessoa atrás dela, e aquela pessoa começa a agarrar o caixão. E esse daqui é o capitão de segurança da sede de Qin Shen, um despertado de rank A. E o Liu Fan pensa que ele tem uma força bem grande e que esse cara provavelmente é um despertado. E a mulher diz pro Lu Ye que já tinha dito pra ele que eles não precisam mais de ajuda. Então por que ele continua parado ali? Então ela percebe que tem alguém escondido ali e joga algo na direção deles. E o Liu Fan no reflexo já segura aquilo que ela jogou nele. E ele diz que é incrível que ela pôde realmente sentir a presença dele. E que ela provavelmente também é uma despertada. E o Lu Ye se pergunta quando foi que eles entraram ali, que ele vai se livrar deles agora mesmo. E ele já vai dando um chute no Liu Fan, mas ele desvia. E ele fala que a resposta de movimento do Liu Fan é bem rápida, mas tem um porém. E ele pergunta se o Liu Fan consegue aguentar por muito tempo a velocidade dele. E o cara diz que o Liu Fan é incapaz de revidar depois de ser espancado. E o Liu Fan vai ganhando vários pontos de poder de força. Então o Lu Ye diz que quer ver a verdadeira aparência do Liu Fan, enquanto vai indo para puxar o manto dele. Então ele arranca a capa do Liu Fan. E ele diz que não admira que o Liu Fan tenha reflexo e resistência tão excelentes, porque provavelmente o Liu Fan despertou como um orc. E a mulher pensa que o Liu Fan é bem bonito. E o Lu Ye fala que se transformar em uma fera lhe dá defesas altas, e que isso vai além do das pessoas comuns. Mas então ele pergunta se o Liu Fan já foi chutado na velocidade da luz. Quem aí de vocês pegou essa referência, hein, rapaziada? Acredito que poucos de vocês pegaram, hein? Rapaz, os mãos acham de referência. Então rapidamente o cara vai usando a habilidade dele de raio e vai pra cima do Liu Fan. E ele já vai indo querendo dar um chute na cara do Liu Fan. Mas antes mesmo de tocar no Liu Fan, os ossos da perna do cara tora tudo. E o sistema dá uma recompensa pra ele por ter derrotado um despertado classe B. E o cara fica caído ali no chão gritando. E a fadinha diz que o rei dela é muito forte, que derrotou o cara com apenas um golpe. E o Liu Fan diz que ele nem fez nada, que o cara deve estar fingindo ali. E a mulher pensa por que isso aconteceu, que o Lu Ye é um despertado de nível B. E então aquele cara de rank A começa a ficar empolgado querendo lutar com o Liu Fan. E o cara já vai jogando o sarcófago na direção do Liu Fan. E o Liu Fan rapidamente já vai pegando o sarcófago e coloca de lado pra poder não quebrar. E ele fica bravo com o cara e pergunta por que ele jogou o sarcófago assim do nada. E se ele tivesse quebrado, isso seria um problema enorme. E o cara fica em silêncio olhando pro Liu Fan. Então ele começa a usar a habilidade dele e ele fica maior ainda. E ele fala que não importa quanto os músculos dele enchem, eles nunca ficarão expostos. Que para passar no teste ele usou especialmente um colete de fibra de nanocarbono. E a fadinha diz que é melhor ele não usar isso, que parece bem ousado. E o cara diz que já acabou a conversa, que agora é hora de mandar o Liu Fan de arrasta pra cima. E a Sulin fica brava e já vai pra cima do cara. Então ela dá uma estocada com a adaga dela no peito do cara. E a Sulin diz que a adaga nem perfurou a pele dele. E o cara diz que os músculos são a força, e que os músculos dele são resistentes ao extremo, que ninguém nesse mundo pode machucar ele nem um pouco. E ele fala que ele é invencível e joga a Sulin pra longe. E o Liu Fan já aparece atrás dele falando que ele tá muito confiante nos músculos dele. E pergunta enquanto a cabeça do cara se ele também exercitou a cabeça dele. E o cara pergunta qual o significado disso que ele tá falando. E então o Liu Fan dá um piteleco na cabeça do cara. E o cara já cai no chão desmaiado. E o Liu Fan fala que parece que ele não exercitou a cabeça também. E a mulher pensa que todos eles são descartáveis, com membros simples e mentes desenvolvidas. Mas que ela é diferente. Ela acabou sendo a garotinha que se perdeu de casa e viveu nas ruas. E que passo a passo ela foi crescendo na vida. E agora ela é secretária do presidente e ele depende da inteligência dela. E ela diz que a habilidade dela é bem especial. E ela pergunta se aquele leão assustador pretende atacar ela. E ela diz que vai gostar de ver ele tentando atacar ela. Então ela começa a usar a habilidade de charme dela. E pensa que não importa se é um homem ou é uma fera, que enquanto ele for do sexo masculino ele vai ser afetado pelo poder dela. E que dessa forma o Liu Fan vai se tornar um escravo obediente dela. E o Liu Fan lá atrás pergunta o que ela tá fazendo. E ela pensa se a habilidade dela não funcionou, que como isso é possível. E então ela começa a usar uma outra habilidade enquanto olha pro Liu Fan. E ela pensa que na verdade o Liu Fan não liberou a sua energia Yang, e que o corpo dele é energia Yang pura, e que não admira que o encantamento não tenha servido pra ele, mas que se for esse o caso, então ela começa a usar uma outra habilidade de charme,
E ela pensa que depois disso o Liu Fan deve revelar os seus desejos, e ela fica chamando o Liu Fan pra ir pra cima dela, e de repente algo começa a acontecer com o corpo do Liu Fan, e do nada ele começa a rugir, e vai saindo uma energia poderosa do corpo dele, e a Sulin pergunta pro grande rei o que tá acontecendo com ele, mas então o Liu Fan dá um tapa nela, e ele fica olhando para aquela mulher, e ela pensa que esse é o desejo mais intenso e puro, e que não há como controlar isso, e que mesmo que ela queira retirar a habilidade dela, agora não tem como mais voltar atrás, e ela pensa que a vida dela já acabou ali mesmo, e a Sulin pergunta pra fadinha o que tá acontecendo com o grande rei, e a fadinha diz que aquele é o fogo do desejo, que o rei tá ardendo de desejo, e a Sulin pergunta qual o significado disso, e a fadinha diz que todas as coisas têm um fogo do coração, e o fogo do coração é composto pelo fogo do desejo e o fogo do karma, e que esses dois tipos de fogo do coração são extremamente perigosos, por isso eles precisam ser suprimidos e reconciliados pelo ki inato do praticante, e que aquela mulher perturbou o estado de espírito do grande rei e despertou seu desejo. Agora o rei só está agindo por instinto, e que se ele deixasse isso passar, seria levado à morte pelo seu próprio desejo. E a Sulin pergunta o que eles devem fazer então, e a fadinha diz que só pode se estabilizar quando ele liberar o seu desejo, e a mulher fala que aquela energia que está cercando ela é muito quente, parece que ela vai morrer, e a Sulin diz que ela merece isso, já que foi ela que perturbou os desejos do rei, e então vai ser a responsabilidade dela para fazer o rei liberar essa energia, e a fadinha fala que foi transformada em um demônio depois de absorver a energia demoníaca do rei, e que ela sabe que o rei tem um corpo puro de Yang, e que a energia Yang não foi liberada, então ninguém poderia resistir ao fogo do rei. Então Liu Fan começa a dar um abraço bem apertado na mulher, e a Sulin pergunta o que eles vão fazer, se vão assistir o rei sendo queimado vivo, e a fadinha diz que ela é o deus das chamas das velas, e que todas as chamas do mundo, como o fogo do fantasma, o fogo divino, e também os 3 tipos de fogo verdadeiro são compatíveis com ela, e que ela não sabe muito bem sobre o fogo do desejo do rei, e ela diz que não tem outra opção a não ser arriscar, então ela vai se aproximando do Liu Fan usando a habilidade dela, e o fogo dela vai se juntando com o do Liu Fan, e então a fadinha começa a mudar de cor, e ela diz pro Liu Fan aguentar só um pouco, que ela já vai terminar, e ela fala pro Liu Fan dar tudo que ele tem pra ela, e então ela começa a absorver toda aquela chama do Liu Fan, e a mulher pensa se ela ainda tá viva, e que esse leão é tão perigoso que ela quase morreu queimada pela luxúria dele, e a Sulin diz pra ela não se mover se ela não quiser ir de arrasta pra cima, e então o Liu Fan vai acordando e pergunta o que aconteceu ali, que ele sentiu algo macio, e o sistema dá 100 pontos espirituais pra ele por ter entrado no modo sábio, e o sistema também dá pra ele a técnica de coração do fogo sagrado, e o Liu Fan diz que essa técnica parece bem interessante, mas então o Liu Fan começa a olhar pra aquela mulher de novo, e só de olhar pra ela o nariz dele começa a sair sangue, e a Sulin pergunta pra ela se ela tá fazendo algum truque de novo, que é pra ela parar com isso, e a Vishen diz que não fez nada dessa vez, e a fadinha pergunta se o Liu Fan tá bem, e o Liu Fan pergunta pra fadinha se ela engoliu toda a chama do desejo dele, e que por isso que ela ficou desse jeito, e ela diz que pode voltar ao normal depois de digerir completamente o desejo do rei, e a Sulin fala que é tudo culpa da Vishen por ter liberado o desejo do rei, e ela pede a permissão do Liu Fan pra acabar com ela, e a Vishen pergunta se a Sulin quer acabar com ela e que isso não vai funcionar. Então a energia começa a passar pela Sulin, e aquela energia acaba acertando a Vishen, e ela diz pro Liu Fan poupar a vida dela, que contanto que ele poupe a vida dela, ela vai dizer qualquer coisa que ele quiser, e que ela tá disposta a fazer qualquer coisa também. E o Liu Fan diz que ela se ajoelhou até que rápido, então o Liu Fan pergunta por que ela estava procurando aquele caixão, e qual é a utilidade daquele caixão para ela, e a Vishen fala que não sabe os detalhes, só sabe que é uma arma mágica para reencarnação, e diz que os segredos antigos estão gravados no caixão da alma, que se a pessoa entrar nele poderá receber a herança na ilusão e reencarnação, e o Liu Fan pergunta qual o preço a se pagar por isso, e ela diz que se a pessoa se perder na ilusão, o seu espírito desaparecerá e o seu corpo se transformará em pó, e o Liu Fan pensa que isso pode ajudar ele a ganhar um corpo masculino, mas o problema é que o risco é bem grande, e a Sulin pede pro Liu Fan deixar ela tentar fazer isso, e ele diz que não, que isso é muito arriscado, e que ele não pode deixar ela fazer isso, então o sistema aparece e diz que vai aumentar a chance de sucesso em 30% para a pessoa sair do caixão viva, e o Liu Fan briga com o sistema dizendo que isso é trapaça, que isso é recompensa péssima, e qual o sentido de apenas aumentar a probabilidade, que isso nem é possível, e ela pede de novo pro Liu Fan deixar ela ir, e diz que a vida dela é dele, então se ela não conseguir fazer isso, ela não merece viver, e o Liu Fan acaba aceitando e diz que tá tudo bem se ela ir, então ela vai deitando dentro do caixão, e o Liu Fan vai usando a habilidade dele, e ele diz que depois que ela entrar na ilusão, assim que o fogo interior mostrar sinais de extinção, ele vai tirar o corpo dela dali imediatamente, e ela concorda e diz que eles vão começar agora, então ela fecha os olhos, e algo começa a acontecer com o caixão, e ela fica ali deitada, parece que ela já foi teleportada para a ilusão, e vai saindo um raio daquele caixão,
Então de repente ela acorda no corpo verdadeiro dela e ela vai olhando para aquele lugar e ela diz que parece que essa é a ilusão. E de longe ela vê os pais dela chamando ela para comer, que já tem um tempo que eles não se veem. E a Sulin começa a ficar emocionada por ver o pai e a mãe dela. E ela fala que não pode se deixar enganar, que tudo isso é uma ilusão e que os pais dela já morreram. Então ela vai caminhando em direção à casa dos pais e diz que só vai dar uma olhada, nada mais. E ela vai entrando na casa deles e os pais dela ficam rindo pra ela. E ela se junta à refeição e começa a se divertir com eles. E ela fica ali conversando com eles na ilusão. E o Liu Fan do lado de fora diz que atualmente o fogo da alma dela está relativamente estável e que espera que a Sulin consiga sair dessa ilusão. Então a cena volta para a ilusão de novo. O pessoal está se reunindo para uma festa na casa dos pais da Sulin e a Sulin está sentada do lado de uma pessoa e ela começa a chamar aquela pessoa de marido. Então um tempinho se passa fora da ilusão e a fadinha diz pro Liu Fan que o sol já está nascendo e que se a Sulin não acordar ela vai desaparecer. E o Liu Fan diz que a Sulin ainda está lutando, que embora o fogo da vida dela ainda esteja aceso, ainda é muito difícil para Sulin lutar contra o sarcófago com a sua mente, e ele fala que não pode esperar por muito tempo. Então ele começa a colocar o dedo naquela barreira, e ele diz que vai fazer isso para trazer a Sulin de volta, e ele vai colocando o dedo na testa dela, e o Liu Fan vai concentrando a energia nela, e a cena volta para a ilusão de novo. Ela fica chamando aquela pessoa de marido, e de repente o Liu Fan aparece dentro da ilusão chamando ela, e a Sulin começa a escutar o Liu Fan chamando pelo nome dela. Então ela acorda surpresa, mas ela percebe que ainda tá dentro da ilusão, e a fadinha diz que isso não é bom, que o sol já tá nascendo, e uma energia vai entrando no corpo da Sulin, e os olhos dela começam a brilhar. Então o Liu Fan começa a rir e diz que funcionou, e a fadinha fala que a Sulin conseguiu, e o Liu Fan dá as boas-vindas para ela de volta, e a Sulin começa a agradecer o Liu Fan por ter salvado ela. Então o sistema dá parabéns pro Liu Fan por ter conseguido completar a tarefa, e ele dá 20 pontos de conhecimento demoníaco pro Liu Fan, atualizando pro nível 3, e que agora ele ganhou a habilidade de despertar os sentidos demoníacos, e também ganhou a visão geral da habilidade de despertar. E o Liu Fan fala que essa missão tem muitas recompensas, que não esperava que um raio de sabedoria espiritual pudesse ser colhido ao entrar numa ilusão, e que a herança completa que a Sulin recebeu deve ser ainda melhor. E a Vishen lá atrás diz que essa cena é bem tocante, e ela dá parabéns pro Liu Fan ter reunido a família dele, e diz que se eles não tiver mais nada pra resolver, ela vai embora primeiro. E a fadinha de repente já segura na orelha dela, e a fadinha questiona se ela ofendeu o rei e ainda tá tentando ir embora, e pergunta pro Liu Fan como eles vão lidar com ela. E o Liu Fan pensa que ela despertou o desejo dele e fez ele aprender uma técnica de coração do fogo sagrado, e que ela talvez possa ser uma ajuda em atualizar as habilidades dele. Então o Liu Fan segura nela e diz que ela vai ajudar ele a praticar de agora em diante, e isso vai durar até que o Dharma do coração de fogo sagrado se torne grande. E ela fica perguntando o que ele quer dizer com isso. Então um tempinho depois, já do lado de fora da base, o Liu Fan coloca fogo na base inteira, e ele pensa que já que aquelas pessoas estão de olho na pedra do leão dele, a única escolha que resta é erradicar todos eles. Então de repente aparece a tela do sistema alertando o perigo, e diz que a segunda recuperação espiritual começou, e a cena corta para a montanha do leão. O sistema vai alertando que começa a segunda recuperação de energia espiritual, e enquanto isso as plantas começam a se transformar, e vai acontecendo as mutações nos animais em volta, e parece que todos os animais estão sofrendo essa mutação de recuperação de energia espiritual. E então o Liu Fan volta pro corpo dele original. Pra quem não lembra, aquele ali era só um clone que ele criou, e aquela cobra gigante começa a chamar ele, e o Liu Fan diz que esse momento finalmente chegou, e o sistema dá uma nova missão para ele expandir o território dele, e diz que a área dentro da Pedra do Leão é a fonte de poder dele, e o sistema diz para ele tentar expandir o território da Pedra do Leão tanto quanto possível, e ele tem que fazer isso antes do final do segundo ressurgimento da energia espiritual, para que ele consiga suportar a quantidade de energia quando ela chegar. E o Liu Fan pensa que, como esperado, o sistema pode ser hackeado à força quando está no seu limite de trabalho, e o sistema aparece de novo e diz que se ele não conseguir expandir o seu território e atingir a meta dentro do prazo, o corpo dele será incapaz de resistir à explosão de energia espiritual excessiva e ele morrerá. E o Liu Fan fica bravo dizendo que o sistema sempre tem que sacanear ele, e ele pensa que o escopo da Pedra do Leão nunca foi confirmado, e que é uma boa ideia ativar o senso demoníaco para poder confirmar, e bem a tempo para poder experimentar as novas habilidades dele. Então ele começa a usar a habilidade de senso demoníaco dele, e ele fica impressionado com essa nova habilidade, e pensa que a consciência demoníaca que foi atualizada para o nível 3 pode espiar o fluxo de energia demoníaca na Pedra do Leão, e diz que isso parece com a perspectiva de um deus. Então ele percebe que uma árvore está derrubada, e ele pensa quem foi que derrubou a árvore dourada dele, e pensa que as árvores frutíferas são guardadas pelo pangolim, e se pergunta onde é que está o pangolim, o amigo dele. Então ele vê o pangolim caído ali perto da árvore,
E ele fica furioso e pergunta quem foi que ousou atacar o pangolim, o amigo dele, e pensa que a criatura ainda se atreve a correr solto no território da Pedra do Leão dele e ainda quer fugir, e que a única coisa que ele vai precisar fazer é seguir a energia maligna que ele deixou para trás, e que dessa forma ele com certeza vai conseguir encontrar essa criatura. E parece que foi uma centopeia gigante que atacou aquele lugar, e o Liu Fang pergunta como aquela centopeia ousou atacar o território dele, e que ainda por cima derrubou a árvore frutífera dourada, e essa era a raiz espiritual inicial da Pedra do Leão, que o fruto dourado floresce uma vez a cada 10 anos, e que comer uma fruta dourada lhe dará 30 anos de poder demoníaco, e que agora ele vai acabar com aquela centopeia e utilizar ela como fertilizante das frutas douradas. E ele chama toda a gangue dele e diz que agora vai acabar com aquela centopeia, e além daquela grande cobra e aquele papagaio gigante, também vai indo junto com ele a raposa branca, e junto deles o grande urso da montanha, e eles vão chegando perto do pangolim todo muqueado, e o grande urso diz pro Liu Fang que o pangolim ainda pode ser salvo, e o Liu Fang diz pro urso cuidar do pangolim enquanto vai olhando para as centopeias, e aquela centopeia começa a gritar pro Liu Fang, e o Liu Fang pergunta como a centopeia usa gritar com ele, e que agora ele vai mostrar o que é um rugido de verdade, e então aquela cobra aparece e diz pro Liu Fang não ficar se preocupando com coisas tão pequenas, que é pra deixar ela cuidar disso pra ele. Então a cobra já vai indo pra cima da centopeia, e ela vai se enrolando no corpo da centopeia, e o pangolim pede desculpas pro Liu Fang, e diz que não está otimista em relação à árvore frutífera dourada, e o Liu Fang pergunta pro pangolim de onde foi que essa centopeia surgiu, já que ele que estava de guarda no local, e o pangolim diz que originalmente aquela centopeia era uma minhoca soltando solo sobre a árvore frutífera dourada, e que dessa vez, quando a energia espiritual reviveu, de repente ela começou a sofrer uma mutação, mas que essa mutação apenas transformou seu corpo e não ativou a inteligência espiritual, e por isso ela ficou furiosa e completamente fora de controle. E então a cobra começa a morder a centopeia, e o pangolim diz que aquela centopeia se alimentava das folhas caídas da árvore frutífera dourada durante todo o ano, e fala que algo aconteceu depois que ela sofreu aquela mutação. Então a cobra começa a perceber algo, e a centopeia que era uma agora se transformou em duas depois que a cobra cortou ela, e o pangolim diz que essa centopeia não é fácil de se lidar, e o Liu Fang pergunta se ela consegue se transformar em duas, que realmente parece uma minhoca, e a cobra agora tá tendo que lutar contra duas centopeias, e a cobra fala que aquela centopeia é muito problemática, que quanto mais ela bate naquela centopeia, mais aparecem, e então o grande urso, a raposa e o papagaio vai se juntar à luta também, e a cobra fala para eles não fazerem isso, que ela vai lidar com isso sozinha, e fala que ela pratica todos os dias ao lado do rei, e que agora é a hora de testar os resultados disso. E então a pele dela começa a se transformar em pelos, e vai crescendo uns braços no corpo dela, e também cresce 2 chifres na cabeça dela, e então ela se transforma num dragão azul, e as centopeias começam a se afastar dela, e ela diz que não vai deixar eles fugirem e começa a soltar um raio na direção deles, e aquele raio explode bem em cima delas, e então os pelos começam a sair do corpo da cobra, e ela vai voltando ao normal depois de usar aquele poder, e os 3 ficam sem entender nada, dizendo que essa habilidade dela é bem roubada, e o papagaio pergunta se é isso que ela consegue depois de dormir na caverna do rei todos os dias, e que ele achou que essa era uma característica dos animais de sangue frio, e diz que a cobra está se aproveitando da energia demoníaca do rei para se fortalecer, e o urso e a raposa concordam e diz que a cobra é uma bobona que fica roubando a energia do rei, e a cobra diz para eles ficarem quietos que o rei transfere a energia dele pessoalmente, e o Liu Fang pergunta se eles estão brigando por ele, e o sistema dá um ponto de prestígio para ele por ser amado pelo seu povo. Mas então aquela centopeia aparece novamente, e ela começa a cavar um buraco e entrar nele, e a cobra lá atrás diz que ele tá tentando escapar, e ela diz que não vai deixar ele fazer isso e começa a perseguir ele, e o Liu Fang pensa que ali abaixo tá a linha de aterramento da Pedra do Leão, que o sistema tinha dito que a fonte do poder dele está conectada à Pedra do Leão, e que se fosse destruído as consequências seriam desastrosas, e ele vai sentindo com a habilidade dele que tem uma pedra bem embaixo dele, e o Liu Fang diz que eles vão entrar no buraco também, e ele vai chegando perto da cobra e pergunta onde é que tá aquela centopeia, e a cobra diz que a centopeia escapou, que aquela centopeia no subsolo pode sentir a direção através da sua pele, mas que o sensor de olfato dela é completamente interferido pela áurea das linhas da Terra, e o Liu Fang pensa que a primeira recuperação de energia espiritual vem da superfície, e a segunda recuperação de energia espiritual vem das veias da Terra, e pensa que pode sentir que essa veia espiritual terrestre está conectada com a coluna dele, e o Liu Fang diz que é para eles caminharem um pouco e cavar para baixo, que assim eles vão encontrar aquela centopeia, e então eles vão caminhando pelo aquele buraco por um tempo, e o Liu Fang pensa que aquilo parece uma cova dos leões, e se pergunta se aquilo ali é uma ruína antiga, e então a cobra diz que tem algo ali na frente, e eles ficam surpresos e se perguntam quem matou a centopeia, então algo começa a aparecer atrás da centopeia, e o Liu Fang pergunta o que é aquele guarda-chuva vermelho, e a mulher fala que eles chegaram bem na hora, e essa mulher aqui é o demônio do guarda-chuva vermelho, ou bruxa do guarda-chuva vermelho, e então o Liu Fang e o pessoal vão olhando em volta,
E eles veem que alguns colegas deles estão mortos, e o urso diz que aqueles são os subordinados dele, e o grande urso pergunta se aquela mulher é a responsável, e a mulher pergunta se o urso está se referindo àqueles alimentos, e ela fala que sente muito, que ela não gosta de desperdiçar comida, mas que agora ela tá de barriga cheia e não vai poder comer os subordinados dele, e o urso fica no ódio e diz que vai acabar com ela, e a mulher pergunta por que o urso tá tão feroz, e o urso fica surpreso com essa habilidade dela, e ela diz pro grande urso não superestimar a capacidade dele. Então a raposa branca e o papagaio decidem ajudar na luta. O papagaio começa a jogar umas penas na direção da mulher, e a raposa vai usando a habilidade de raio dela, e a raposa dá um ataque na direção da mulher, mas então a mulher simplesmente desaparece e o ataque da raposa pega no urso, e ela fica surpresa e diz pro urso que ela sente muito, que não era a intenção dela, e a mulher começa a rir e diz que um grupo de feras sem cérebro só estão qualificados para se tornar comida, e o Lufan pergunta se ela tá subestimando ele, e ela ri e diz que o Lufan é só um mero gatinho. Então o Lufan começa a carregar aquela habilidade dele, e ele vai usando aquela habilidade apelona do grito lá, e a mulher vai colocando o guarda-chuva na frente para poder defender o ataque dele, mas então o guarda-chuva dela começa a rasgar, e ela vai sendo empurrada para longe dali, mas então o guarda-chuva da mulher cai no chão, e o Lufan pensa que tudo que resta é um guarda-chuva quebrado, se pergunta para onde aquela mulher foi, mas então ele olha bem e percebe que a aura demoníaca da mulher ainda tá ali, e a mulher dentro do guarda-chuva pensa por que o Lufan é tão forte, e se pergunta qual é a origem desse leão dourado, se ele é o chefe dessas criaturas, e que receia que ela não é párea para um confronto frontal com ele, mas que não importa o qual forte aquele leão seja, será que ele vai conseguir proteger todos os amigos dele? E a mulher pergunta o que o Lufan acha da transformação dela, e ela começa a girar e criar um furacão vermelho em volta, e aquele furacão começa a acertar os amigos do Lufan, e a raposa diz que isso não é bom, que aquele guarda-chuva parece que tá em uma dimensão diferente, e o guarda-chuva vai sugando os amigos do Lufan pra dentro dele, e então o guarda-chuva começa a ir na direção do Lufan, mas a cobra acaba segurando o guarda-chuva falando pra ela parar com isso, e a cobra também começa a ser sugada pra dentro do guarda-chuva, e o guarda-chuva vai indo pra cima do urso também pra absorver ele, e o Lufan grita perguntando o que ela tá fazendo com os amigos dele, e o Lufan começa a lembrar do tempo que ele tinha reencarnado como leãozinho, e ele diz que dessa vez ele derrotou a família de hienas, e que eles não ousariam voltar ao território deles por um bom tempo, e o grande urso, que nesse tempo era pequeno, pergunta por que o Lufan corre toda vez pra frente quando eles estão lutando, e ele diz que é porque ele é o rei, então ele só quer proteger os amigos dele, e o grande urso pergunta se o Lufan considera eles como irmãos mais novos, e que por isso ele corre na frente pra salvar eles. E então a cena volta pro momento presente, e o Lufan grita dizendo pra ela devolver a família dele, e ele começa a emanar uma energia poderosa, e a mulher dentro do guarda-chuva pensa que ela não consegue se mover, então o Lufan pula pra cima do guarda-chuva, e a mulher diz que é inútil porque a capa do guarda-chuva dela é feita de um material bem resistente, e que ele pode ser considerado indestrutível, e diz que as pontas do guarda-chuva dela são feitas de antigas árvores sagradas indestrutíveis, e o Lufan começa a morder o guarda-chuva dela, e ela fica surpresa com a facilidade que o Lufan tá destruindo o guarda-chuva dela, e ela diz que se o Lufan quebrar o guarda-chuva ele nunca mais será os amigos dele, e o Lufan pergunta o que ela tá dizendo, e então ela sai do guarda-chuva e diz que o guarda-chuva dela pode coletar todas as criaturas do céu e da terra, e que não importa que tipo de demônios ou deuses você seja, todos eles poderão ser absorvidos por ela em um instante, e o Lufan diz para ela liberar os amigos dele, e ela diz que pode fazer isso, mas tem uma condição, e diz que tudo que o Lufan precisa fazer é lamber os pés dela e que ele seja o cachorro obediente dela, e o Lufan pergunta como é que ela usa dizer isso, então ela vai encostando de junto do Lufan e diz que a juba dele é macia e fofa, e fala que ele é realmente forte, mas se ele quiser os amigos dele de volta ele vai ter que obedecer ela, e ela diz que o Lufan tem que usar o cérebro dele para poder liberar os amigos dele, e que provavelmente ele não é capaz de se transformar, e ela fala que se o Lufan não conseguir se transformar numa forma humana isso vai ser uma pena, porque sem mãos ele naturalmente não vai poder abrir o guarda-chuva e liberar os amigos dele, e ela vai encostando o pé na boca do Lufan, e ela fala para ele lamber o pé dela rapidamente, e o Lufan fica ali em silêncio olhando para ela, e ele novamente vai lembrando dos amigos dele, e ele pensa que já sabe o que deve fazer agora, e ela continua mandando ele se apressar, que se ele ficar esperando muito, todos os amigos dele vão derreter no estômago dela, e então o Lufan ri e pergunta se ela tem certeza disso, então de repente alguém aparece atrás dela e segura o guarda-chuva, e aquele clone do Lufan diz que ele chegou na hora certa, e a mulher pensa se o Lufan tem a habilidade de criar um clone, e a Sulin e a fadinha já vai abraçando o Lufan dizendo que eles estão de volta, e a Sulin pergunta pro grande rei se ele sentiu a falta dela, e o Lufan fala que conforme ela disse, desde que ela abre esse guarda-chuva vermelho os amigos dele poderão sair, então ela grita desesperada falando pro Lufan esperar um pouco, e o Lufan diz que não tá afim e começa a abrir o guarda-chuva, então algo começa a acontecer com o corpo da mulher, e ela pergunta por que o Lufan tem que ser tão rude,
E o Liu Fan, enquanto abre o guarda-chuva, fala que é muito apertado. Agora o que é apertado eu não sei. E a mulher fica gritando, falando pro Liu Fan parar com isso. E então o Liu Fan abre o guarda-chuva completamente. E depois que ele faz isso, começa a acontecer algo com o corpo da mulher. Não sei não, rapaziada. E com isso, todos os amigos dele saem do guarda-chuva. E então o sistema aparece e diz que o corpo Yang, o humanoide dele, vai desaparecer. E aquele clone do Liu Fan começa a sumir. E ele diz que isso foi em uma boa hora. E então a fadinha começa a olhar para os amigos do Liu Fan. E ela fala pro Liu Fan que não tem nada de errado com eles, que eles apenas estão dormindo. E a mulher fala que ela não esperava que o Liu Fan fosse tão assustador, que ela nunca tinha encontrado um monstro tão poderoso antes, que nessas centenas de anos, desde que ela se transformou em um demônio, pela primeira vez isso aconteceu com ela, e se pergunta como o Liu Fan conseguiu abrir o guarda-chuva dela tão facilmente, e que isso é totalmente irreversível. E então ela começa a fugir dali, e pensa que 36 estratégias não são suficientes ainda, que ela precisa devorar mais monstros para aumentar o seu poder espiritual, e que ela deseja que aquele leão se ajoelhe diante dela e seja o servo dela. E o Liu Fan pensa que isso não é bom, que se aquela mulher escapar, eles vão ficar tendo problemas toda hora. Então ele chama Su Lin para perseguir aquela mulher com ele, e diz que é pra fadinha ficar ali e cuidar dos amigos dele. E a fadinha concorda e diz para ele ter cuidado, então ele vai indo em direção à mulher, e a mulher começa a correr para fora da caverna, e então ela pula para fora da montanha, e o Liu Fan já vai indo rapidamente atrás dela, e ele pula também em direção a ela, mas então ele começa a olhar para baixo, e ele percebe que ele não consegue voar, e então ele vai caindo de lá de cima, e a mulher fica ali rindo, falando que parece que o gatinho não tem asas para poder voar, mas então o Liu Fan usa uma habilidade de fogo na direção dela, e aquele leão de fogo vai indo para cima dela, mas ela consegue se esquivar do leão de fogo, e ela pensa que aquele leão fedorento tem muitos truques, mas que isso não importa agora, esse não é um bom lugar para ficar por muito tempo. Então ela vai voando para longe do Liu Fan e diz que eles vão se encontrar mais tarde. E o Liu Fan fala que ela é muito covarde e que com esse guarda-chuva vermelho ela pode esconder espíritos malignos e que se ela escapar ele não vai conseguir se sentir à vontade. E isso porque a consciência demoníaca, a habilidade dele, não vai conseguir encontrá-la. E a Su Lin pensa no que ela pode fazer para ajudar, que ela não vai conseguir voar depois de ter adquirido um corpo Yang e que se ela soubesse disso ela não teria desejado esse corpo e também ela nem teria entrado naquele sarcófago. Então ela vai tentando lembrar de algumas coisas, e ela pensa que essa voz é a mesma que ela escutou quando ela estava dentro do caixão, e que por isso ela ganhou esse corpo depois que ela aceitou a interferência do caixão nela, mas que ao mesmo tempo tem muitas coisas e ela não consegue se lembrar direito, e então depois de um tempinho pensando ela lembra, e ela pensa que ela obteve essa forma de ter um corpo depois que entrou no caixão, e que a forma para obter esse corpo não é irreversível, e então depois de lembrar ela usa a habilidade que ela adquiriu. E o Liu Fan fica olhando pra ela e percebe que ela se transformou em um fantasma de novo. E ela fala pro grande rei que ela conseguiu lembrar do encantamento para se transformar em um fantasma novamente. E agora ela consegue livremente se transformar em um corpo verdadeiro e um fantasma. E que agora ela vai conseguir voar atrás daquela bruxa do guarda-chuva. E o Liu Fan diz que isso não parece tão simples, que isso vai requerer uma estimulação contínua. E ela constantemente vai ter que recitar esse feitiço para poder obter esse corpo. Mas que nesse caso vai ser bom para ela ganhar mais experiência. E ele diz que essa habilidade do guarda-chuva que ela deixou pra trás, e que é pra Su Lin levar isso que vai proteger ela. E então ela pega aquele pedaço do guarda-chuva e diz que não vai desapontar o grande rei dela. E um tempinho depois ela já chega na cola daquela bruxa do guarda-chuva, e a Su Lin fala pra ela parar imediatamente enquanto segura a adaga dela, e ela já vai dando um ataque no guarda-chuva da bruxa, e a adaga dela começa a cortar o guarda-chuva da mulher, e a mulher pergunta o que tá acontecendo hoje, e que não importa se o leão dourado tem um cultivo muito alto, mas como é que pode até um pequeno fantasma cortar o guarda-chuva dela? E a Su Lin diz que essa adaga é feita do dente do rei, e que com essa adaga um pequeno guarda-chuva não vai conseguir proteger ela. E a mulher se afasta da Su Lin e diz que provavelmente ela tá perdendo o juízo, e ela começa a recitar um feitiço, e então a Su Lin começa a ser sugada para aquele guarda-chuva, e ela começa a cair em direção a algum lugar, e então ela cai em cima de uma construção, e ela começa a se levantar perguntando o que aconteceu, e parece que ela foi teleportada para a dimensão dentro do guarda-chuva. E ela se pergunta onde é que é esse lugar, se ela foi puxada para dentro daquela dimensão do guarda-chuva. E ela percebe que a chuva que tá caindo naquela dimensão são corrosivas e que tá drenando a aura dela. Então ela começa a correr e fala que esse não é um bom lugar para ficar por muito tempo. Mas então ela fica surpresa com algo que ela vê. E ela percebe que tem umas criaturas se mexendo ali dentro. E a Su Lin pergunta se aquelas pessoas são as que ela devorou antes. E ela diz que tem que sair dali o mais rápido possível. E ela vai correndo por aquela cidade. Então ela se depara com aquelas mesmas pessoas e se pergunta o que está acontecendo, por que ela está voltando para o mesmo lugar novamente. E a Su Lin diz que com certeza não vai ser fácil sair dali, e ela diz que esse lugar é bem perigoso, e então ela começa a voar, e enquanto ela vai tentando sair daquele lugar, ela diz que tem que achar um lugar seguro para ela,
Mas então ela se depara com aquelas mesmas pessoas saindo de dentro da parede, e na velocidade que ela tava acaba batendo na parede, e ela começa a se levantar e se questiona como é que ela vai fazer para sair dali. Mas então ela percebe que a gravidade mudou, que o céu se tornou a terra e vice-versa, e pensa que todo esse mundo tá sob o controle daquela mulher. E a Sulin começa a gritar desesperada para sair dali, mas então ela para de gritar e começa a olhar para a mão dela, e aquela chuva de ácido vai caindo sobre ela e queimando ela. E ela diz que os animais da Pedra do Leão foram libertados depois que o guarda-chuva se abriu, então se ninguém ir ali salvar ela, isso vai se tornar um problema. E ela começa a chorar e diz que falhou com o rei dela, mas então aquele pedaço do guarda-chuva vai se juntando à adaga dela, e o guarda-chuva vai se unindo junto com a adaga, e a adaga se transforma numa arma diferente, começa a emanar uma áurea, e ela pensa se essa era a intenção do rei, que ela sempre tenta ajudar ele, mas é ele que sempre acaba ajudando ela, e diz que ela já estava pensando em desistir de tudo, e ela diz que estava se sentindo muito mal e já vai dando um ataque na parede, e parece que aquele ataque surtiu efeito naquela dimensão, e a Sulin percebe que aquela parede reagiu ao ataque dela, e a Sulin começa a lembrar dos padrões daquela mulher, e diz que aquela mulher talvez não seja o corpo real, e que o seu verdadeiro corpo seja esse guarda-chuva, e que se for isso ela vai tentar o melhor dela para poder sair dali. E ela começa a tentar se conectar com a herança que ela recebeu de dentro daquele caixão, e ela pensa que vai fazer tudo isso pro rei dela, então os olhos dela começam a brilhar vermelho, e ela vai conjurando uma técnica que ela aprendeu, e então ela diz que o segredo para não ter problemas é acabar com todo mundo, e uns raios começam a sair do corpo dela. Nisso ela já dá um ataque bem forte em direção àquela parede, e a bruxa começa a sentir uma dor na barriga, e ela diz que isso dói muito, e se pergunta como aquele fantasma está conseguindo ignorar a neblina e a chuva ácida no corpo dela e ainda continua atacando. E a Sulin lá dentro percebe que a chuva ficou mais forte, e ela diz que parece que está sendo eficaz esses golpes que ela está dando, e que se for esse o caso é melhor ela continuar atacando, e ela vai dando vários golpes, e a bruxa começa a gritar de dor, e ela diz que aquele leão dourado ainda deve estar rastreando a energia demoníaca dela, então ela não vai poder parar por ali, e ela começa a usar uma habilidade dentro do estômago dela. Nisso aparecem vários fantasmas lá dentro, e a Sulin pergunta se esses são os humanos e monstros que ela devorou, e que ainda depois de mortos ela pode controlar esses bichos, e aqueles monstros começam a gritar, e todos eles vão correndo na direção da Sulin, e a Sulin fala que isso vai ser bem divertido, e ela começa a passar a adaga em todo mundo, e então a cena corta pro Liu Fan. O sistema avisa que a Sulin entrou em um estado de sobrecarga, e o Liu Fan vai tentando a longa distância se comunicar com a Sulin, e ele pensa que a Sulin não tá respondendo o chamado dele, e que parece que a Sulin recuperou a nova herança que ela ganhou, mas que essa herança ainda é instável e o cultivo dela não é tão alto assim, e que se ela não conseguir controlar, ela não vai fornecer uma boa orientação, e isso pode acabar causando sérios problemas. E a Sulin parece que já acabou com todo mundo que estava lá dentro, e ela diz que isso não é o suficiente, que ela quer mais sangue ainda, e a bruxa diz que não tem mais poder demoníaco suficiente para continuar consumindo ela, então a única opção vai ser desistir de digeri-la. Então algo começa a acontecer naquela dimensão. Nisso a cena corta para frente da Pedra do Leão, e o pessoal diz que o grupo poderoso e abominável colidiu entre o governo e os empresários, e eles roubaram o projeto de desenvolvimento dele, e diz que nunca vão deixar eles conseguirem o que querem, que a segunda recuperação da energia espiritual já começou, e que por isso a melhor opção é arrebatar os recursos agora. E esse cara aqui é um despertado de rank C, ele é o líder da exploração, e o careca diz que o governo já assumiu o projeto da Pedra do Leão, e se pergunta o que eles vão fazer se o governo descobrisse o que eles estão fazendo. E o cara diz que desde o renascimento da energia espiritual, os monstros e feras tornaram-se mais desenfreados e muitas pessoas despertaram. E pergunta qual grupo de desenvolvimento não apoiaria suas próprias tropas. E pergunta o que o governo poderia fazer, que o governo só tem nome. E então eles veem alguém lá na frente, e parece que a Sulin foi parar no meio da floresta depois de sair do interior da bruxa. E o cara pergunta se alguém chegou primeiro do que eles, que provavelmente deve ser do grupo Qianshen, que é pra acabar com ele agora mesmo. E ele já vai indo pra dar um ataque na Sulin, mas então quando a mão dele tava quase encostando no cabelo da Sulin, ela já dá uma fatiada na mão dele, e o cara fica gritando dizendo que perdeu a mão dele, e então todos eles vão correndo pra atacar a Sulin, e então a Sulin rapidamente já vai usando uma técnica dela. Nisso ela já fatia os caras tudo, e parece que nessa forma dela ela tá sedenta por sangue, mas então o Liu Fan aparece falando pra ela não fazer isso, e diz que se ela comer o sangue humano ela nunca mais vai voltar, e ele diz pra ela parar com isso imediatamente. E então ele começa a dar aquele rugido apelão dele, e a Sulin na mesma hora é afetada pelo poder do Liu Fan, e logo em seguida ela acaba desmaiando, e o Liu Fan vai segurando ela com a cauda dele, e ele pensa que não queria que ela corresse esses riscos, mas que haverá mudanças na segunda recuperação da energia espiritual,
e como um fantasma dele, ela só vai poder se proteger se ficar mais forte. E ele pensa que cada vez há mais pessoas na Pedra do Leão, e já que as coisas continuam assim, ele vai precisar agir imediatamente. Então o Liu Fang vai voltando para a Pedra do Leão, e a Sulin começa a acordar, e ela fica surpresa pelo Liu Fang estar ali, e ela já vai pedindo desculpas para ele e diz que o fantasma do guarda-chuva fugiu. E o Liu Fang diz que não, que tá tudo bem, que o fantasma do guarda-chuva já foi resolvido. E ela fica surpresa e diz que isso é ótimo então. E ela pensa que finalmente deu uma ajuda pro rei dela. Mas então o Liu Fang pensa que com o sistema ele pode fazer o que ele quiser. Mas que no fim aquela bruxa do guarda-chuva acabou escapando. E então o sistema dá um aviso pro Liu Fang e diz que um pedaço de objeto estranho foi encontrado entre os dentes dele. E o Liu Fang pergunta o que o sistema tá falando e ele começa a futucar o dente dele. Então ele acha um pedaço de algo na boca dele. E ele diz que são os fragmentos do guarda-chuva vermelho que ele mordeu naquela hora. E ele se pergunta se pode usar aquele pedaço de pano para poder encontrar aquela mulher do guarda-chuva, que aquela bruxa do guarda-chuva é muito boa em esconder a sua aura demoníaca, e que a consciência espiritual dela também parece incapaz de fazer qualquer coisa com ela. Mas então ele pensa que tem a solução para isso, e ele começa a queimar aquele pedaço do guarda-chuva, e ele diz que não é de se esperar que aquela mulher do guarda-chuva tenha fugido, que esse guarda-chuva que criava aquela dimensão diferente é muito resistente, e que mesmo que um pedaço do guarda-chuva seja rasgado, ele ainda consegue se conectar com o guarda-chuva. E ele pensa que aquela bruxa nunca deve ter imaginado que o fogo do coração da alma estava nas mãos dele, e que ela foi completamente controlada por ele agora. E ele pensa que é melhor deixar aquela bruxa viva por enquanto, que ela pode ser usada para outros fins mais tarde. E então os amigos do Liu Fang vão olhando para aquelas duas mulheres, e o Grande Urso pergunta se o Liu Fang trouxe aquela merenda para eles, e o papagaio diz que, como esperado do Grande Rei, após uma batalha feroz, duas mulheres vieram abastecer os corpos dele. Então a Vichem e a outra mulher começam a falar para eles pararem com isso, que elas não são almoço de ninguém. Mas então alguns pingentes de nome caem na frente dela, e o Liu Fang diz que tem uma notícia triste para dar para ela, e fala que a equipe de exploração do grupo de engenharia de construção foi completamente exterminado no sopé da Montanha do Leão, e diz que o assassino foi a bruxa do guarda-chuva das ruínas. E a mulher fica brava e pergunta como a bruxa usa fazer isso. E o Liu Fang diz que, como colega, ele sabe que talvez não consiga aceitar isso por muito tempo, que quando ele correu pro local, todos já estavam mortos pelo demônio do guarda-chuva, e ela já havia escapado do lugar, então ele não conseguiu alcançar ela. Então a mulher começa a chorar, e a Vichem pergunta se a mulher fazia parte do grupo de engenharia de construção, e o Liu Fang fala que nem todo mundo morreu, que ainda restou uma sobrevivente no local, e pergunta se a mulher conhece ela, e diz que aquela é a Sulin, a colega da mulher. E a Sulin pergunta pro Liu Fang como é que ela se tornou amiga daquela mulher, e o Liu Fang diz que agora todos estão fazendo algo poderoso e útil na montanha, e que por isso ele vai precisar de um par de olhos no mundo dos humanos, e que agora que a Sulin recuperou o corpo dela, não há mais ninguém adequado do que ela, e que ele vai precisar que a Sulin colete informações sobre as ruínas antigas entre os grupos de Qin Shen, e também um grupo de construção para provocar um conflito frontal entre eles, e isso deve acontecer no momento apropriado. E a Sulin pergunta como a mulher vai acreditar que ela é amiga dela, mas então de repente a mulher já vai abraçar a Sulin, e a Vichem pergunta se eles já se conheciam há muito tempo, e a Sulin percebe que aquela é a hipnose sem fim do papagaio, e ela se pergunta quando foi que o papagaio fez isso com ela. Então a Sulin pensa que com certeza não vai decepcionar o rei nessa missão, e ela diz que agora mesmo vai descer a montanha, e a Vichem pergunta se elas podem descer a montanha, então o que ela vai fazer ali, e o Liu Fang diz que falou para ela antes, que ela vai ficar na Pedra do Leão e vai ajudar ele a praticar o método do coração de fogo sagrado, e que ela vai ficar ali dentro da caverna dele amarrada, e então essa noite ele vai fazer o cultivo duplo com ela, e então o Grande Urso começa a carregar ela, e ela fica implorando pro Liu Fang não fazer isso, que ela não quer ser considerada como um carregador, que só serve para recarregar a energia dele. E então a Sulin começa a se despedir do Liu Fang e diz que elas vão descer a montanha agora, mas o Liu Fang pede para elas esperarem um momento, e ele diz que todos vão dividir as frutas douradas agora, e o pessoal fica surpreso por isso, e o Liu Fang diz que a árvore frutífera dourada caiu, e que seria um desperdício se ele não comesse as frutas douradas, e que agora todos os amigos dele da Pedra do Leão vão compartilhar essa fruta, e que não é apenas a fruta dourada, todas as flores e ervas espirituais cultivadas na montanha, todas elas devem ser distribuídas, e o Liu Fang fala para eles chamarem todos os amigos deles, que quando a energia espiritual for revivida pela segunda vez, é para eles fazerem de tudo para melhorar o seu cultivo, e assim eles vão conseguir expandir o território da Pedra do Leão. Então todos os amigos dele começam a comemorar, e então depois disso, sob a liderança do Liu Fang, toda a Montanha do Leão foi mobilizada e realizou uma vigorosa operação para expandir o território, e que com a força deles a vitória foi certa, e eles varreram rapidamente as tribos vizinhas.
E com isso, não só o território se tornou maior, os animais conquistados também se tornaram subordinados, e como resultado disso, a força do Liu Fang dobrou, e o sistema do Liu Fang diz que a montanha do norte da Montanha do Leão foi expandida em 15 km junto com a capacidade de transporte, e que a outra região da Pedra do Leão se expandiu em 20 km, e com isso o Liu Fang ganhou 2.000 pontos espirituais, e o Liu Fang também ganhou um atributo de expansão e resistência à montanha, e junto disso ele ganhou a habilidade da Palma Quebra-Pedra, e o Liu Fang pensa se não falta muito para abrir todos os meridianos. E também por outro lado, a Su Lin, com a ajuda da Shen, elas conseguiram invadir o grupo de Johnson, e que agora elas estão lá na empresa como espiãs. E a cena corta para 60 km do outro lado do rio, no sul da Pedra do Leão, e a tartaruga diz para a Majestade que na Pedra do Leão do Sul, eles têm estado muito inquietos recentemente, e eles estão constantemente expandindo seu território, e que desse jeito eles estão quase chegando no limite da fronteira deles. E a garça fala que aquele leão é muito arrogante, que quando a majestade deles der a ordem, ele lutará com aquele leão pessoalmente. E então a majestade diz que todos querem aproveitar essa segunda oportunidade do aparecimento da energia espiritual, e que se for assim, ele vai dar alguns presentes para o grande leão também. E então um tempinho se passa na floresta do leão, e a cena corta para uma caverna. O Liu Fang fica olhando para as missões de expandir o território dele, e ele pensa que até lá ele vai poder desbloquear completamente todas as habilidades e coletar o Ki de resistência da montanha, e também com isso ele vai conseguir os fragmentos da Su Lin. E então o sistema aparece com aviso de diminuição no progresso, e diz que o território dele está sendo invadido, e o Liu Fang pensa que ousaria invadir o território dele, então ele começa a se conectar com o Grande Urso, e o Grande Urso diz que eles estão expandindo aquela região, e que eles acabaram de conquistar a família dos lagartos monitores, e pergunta pro Grande Rei o que ele quer dizer com alguém invadindo o território, e ele diz pro Liu Fang não se preocupar tanto, que tá tudo sob controle por ali, e o Liu Fang diz que isso é bem estranho, que também ele pode ver através da consciência demoníaca dele, que realmente não há nada de estranho na região deles, e o Liu Fang pergunta se o sistema tá quebrado, que essa não é a primeira vez que o sistema enganou ele, mas então ele sai da caverna e pensa que talvez haja algo mais fora do comum que o urso não tenha notado, e que é melhor ele verificar o lugar pessoalmente. Então ele vai chegando perto da região onde o urso estava, e o sistema continua avisando que tem alguém invadindo o território dele, e o Liu Fang pensa que dessa vez eles estão invadindo em uma outra área, e logo em seguida o sistema já mostra um outro aviso falando que tem alguém invadindo em uma outra região, e o Liu Fang pensa quem é que tem a mobilidade tão rápida assim, que embora ele não possa voar, ele não acredita que existem monstros mais rápidos do que ele na Pedra do Leão, e pensa que provavelmente o sistema está quebrado, e se não for isso, provavelmente há algum detalhe que ele não percebeu, e que ele vai ter que analisar os mínimos detalhes, e o Liu Fang se pergunta se o intruso que está ali é invisível, mas ele percebe que não há nenhum espírito maligno por perto, então ele chega a uma conclusão de que se não está na superfície da Terra e nem no céu, provavelmente está dentro da Terra, e ele vai usando a habilidade de detecção dele, e ele percebe que tem um bocado de rato embaixo da Terra, e o Liu Fang diz que finalmente encontrou o problema, e então ele já dá uma patada no chão com aquela habilidade que ele tinha ganhado, e o urso pergunta de onde saiu esses ratos, e a cobra fala para ele olhar direito, que não é apenas um rato, é um grupo gigantesco deles, e de repente aparece uma cacetada de rato naquele lugar, e o urso pergunta se a Montanha do Leão sempre teve tantos ratos assim, e a cobra diz que provavelmente não, porque o rato da montanha é a iguaria preferida da espécie dela, e diz que a quantidade original não foi o suficiente para eles, e então o rato começa a fazer um barulho, e todos eles vão indo em direção ao Liu Fang, e o papagaio diz que até as penas dele ficaram dormentes, e o urso pergunta como ele pode ter medo de alguns ratinhos, e o grande urso já vai dando umas pancadas nos ratos, e então o papagaio começa a usar a habilidade de vento dele também, e enquanto isso a cobra diz que não consegue terminar, que ela não aguenta mais, e ela fala que já tá de barriga cheia, que não consegue mais comer, e o urso e o papagaio ficam bravos perguntando o que ela tá fazendo, e então os ratos começam a se reunir, e eles vão subindo um em cima do outro, e então os ratos começam a formar uma mão, e eles vão formando uma pata gigantesca também, e então todos aqueles ratos se transformam em um rato gigantesco, e o grande urso pergunta como é que esses ratos conseguiram fazer isso, e o rato já vai se preparando para atacar o Liu Fang e o pessoal, e o Liu Fang diz para todo mundo sair do caminho, e o rato dá uma pancada no chão, e o rato começa a comer as pedras em volta, e o grande urso pergunta quem deu a permissão pro rato fazer isso na região deles, mas então o rato só dá um tapão nele e ele sai voando. Nisso o Liu Fang já começa a carregar uma habilidade dele, e ele vai jogando raio na direção do rato, e esse raio acaba esbagaçando o corpo do rato, e o papagaio diz que, como esperado, o rei dele é muito forte, e aquele tigre olhando a luta lá de longe diz que o leão é bem forte, e então aqueles ratos começam a desmontar o Megazord deles, e todos eles vão correndo para dentro daqueles buracos,
E o Lifan diz que embora esses ratos da montanha sejam fracos em poder, eles têm um enorme número e que se eles entrassem em contato com as veias espirituais da Terra da Pedra do Leão, isso seria péssimo. E o tigre fala que os ratos da montanha estão por todo o subsolo da Pedra do Leão. E o tigre diz que se o leão for tão forte assim, para se livrar desses ratos, ele vai ter que acabar com a região da Pedra do Leão. Então o Liu Fang começa a usar a habilidade dele novamente, e ele fala que os ratos penetraram em uma profundidade além do alcance dele, e os ratos vão descendo o buraco indo para mais fundo ainda. Então a cobra e o tatu começam a assinar a cabeça um pro outro, e então o tatu vai chamando todas as tropas subterrâneas para poder entrar naquele buraco, e todos eles junto com a cobra gigante vai entrando lá dentro. E o Liu Fang diz para a grande cobra que isso não vai adiantar de nada, que com esse número de ratos da montanha, mesmo que eles peguem alguns, é como se eles estivessem caçando uma gota de água no oceano. E a cobra diz que o clã dela, da Cobra Verde, conhece melhor os ratos da montanha, que embora os ratos da montanha sejam animais sociais, eles não se unem conscientemente para agir em um único objetivo, que eles só fogem quando são caçados e só pensam em reprodução, e que só existe uma possibilidade para esses ratos da montanha trabalharem juntos assim, e terem sucesso um após o outro, e essa possibilidade é esse grupo de ratos da montanha, eles serem liderados pelo Rei Rato, e o Grande Urso pergunta se o Rei Rato não era aquele que o Liu Fang tinha soltado um raio nele, e a cobra fala que quando ela tá se referindo como Rei Rato, ela não tá falando de um monte de rato que se reúne e se transforma num rato gigante, e sim de um único rato que lidera eles. E a cobra fala que, resumindo, basta acabar com o Rato Rei, e isso vai espalhar a maré de ratos. E então ela se depara com um grande rato, e ela diz que olhando para o tamanho dele, ele deve ser o rei, e ela já vai indo para atacar aquele rato, então ela já dá uma mordida na barriga do rato, e só naquela mordida o rato já foi de F, e a cobra fala que mordeu com tanta força que até ficou preso nos dentes dela, mas então ela percebe que esse não era o rei dos ratos, e que os ratos da montanha não tá demonstrando intenção de parar, e o Tatu diz que mesmo que esse rato seja o maior deles, não há garantia que ele seja o rei deles, que se o rei rato quiser se esconder, ele definitivamente não vai tentar chamar a atenção. Então os ratos começam a comer algo, e começa a acontecer algo com o corpo dele, e então o corpo do rato vai mudando de cor, e o sistema dá um aviso pro Liu Fang que a energia espiritual vazou, e que os meridianos estão danificados, e o Liu Fang pensa que isso não pode continuar assim, que é apenas uma questão de tempo até que os meridianos sejam devorados pelos ratos da montanha. Então o Liu Fang diz pro Grande Urso trazer a Vishen pra ele. Nisso o Grande Urso já foi pegar a Vishen dentro da caverna lá, e ela pergunta o que é que o Liu Fang tá planejando agora. Pergunta também se não é o suficiente ele torturar ela todas as noites, e o Grande Urso fala que a Pedra da Montanha tá infestada de ratos, e que é por isso que ela tem que obedecer às ordens do rei. E ela pergunta pro Liu Fang se ele tá querendo que ela seduza um rato, e pergunta que tipo de jogo vergonhoso é esse. E o Liu Fang diz que não é nada disso, que ele precisa que ela use a habilidade dela para trazer à tona toda a luxúria do corpo dele. E ela pergunta se ele tá querendo que ela revele o desejo dele de novo, e pergunta se o Liu Fang se esqueceu da última vez que ele ficou empolgado. Ele quase queimou ela viva, então o Liu Fang diz pra ela parar de falar besteira, que o tempo tá correndo, e que é pra ela se apressar e usar logo a habilidade dela, que agora ele pode controlar a luxúria dele. E ela pensa que isso é um pouco estranho seduzi-lo dessa forma, que pelo menos da última vez ele tava na forma humana, mas dessa vez ele tá completamente na forma de leão. Então ela vai usando o charme diferenciado dela. Nisso o Liu Fang já começa a ficar empolgado de novo, e ele diz que dessa vez ele consegue controlar tudo, e pensa que depois de entrar na masmorra da missão para expandir o território dele, o corpo dele ficou conectado com a Montanha do Leão, e que os meridianos espirituais da Terra são os meridianos dele agora, e que dessa forma ele só precisa usar a técnica do coração de fogo sagrado para deixar o fogo do desejo correr em seus meridianos. Então o fogo começa a correr pelas veias da Terra, e o fogo vai chegando até aqueles ratos, e o Liu Fang pensa que isso pode queimar os ratos que tentarem se aproximar das veias espirituais da Terra. Então ele começa a sorrir falando que deu certo, e o tigre lá de longe fala que é um pouco cedo para ele relaxar agora, que o verdadeiro horror dos ratos da montanha apenas começou. Então os ratos começam a olhar para algo, e de repente os ratos começam a se reproduzir rapidamente ali, e o Liu Fang pensa por que eles ainda estão roendo as veias espirituais da Terra, e eles não estão nem aí pro fogo e continuam comendo as veias. Enquanto isso, eles rapidamente vão se reproduzindo numa velocidade incrível, e o Liu Fang fica bravo e ao mesmo tempo impressionado e fala que essa capacidade reprodutiva é incrível demais, e ele pensa que a grande cobra e os outros ainda estão lá embaixo, e que a habilidade dele não afeta o solo tão profundamente, e mesmo que possa espalhar, não pode cobrir toda a Pedra do Leão, e enquanto houver um rato da montanha vivo, ele vai poder se reproduzir rapidamente, e o Liu Fang pensa o que ele deve fazer nessa situação. Então ele chega a uma conclusão e diz que a única opção vai ser usar esse outro truque dele.